Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo que está me assistindo aí, fala gente boa. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu clique e o seu compartilhamento. Se não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. Meus amigos, eu vou fazer uma revelação ao final e vou refletir com você durante todo este vídeo sobre coisas importantes que estão acontecendo que representam um chacoalhar das nações. Ao final eu faço uma revelação aqui. Todos vocês sabem, e não precisa ser uma tarja de teórico da conspiração para saber, que o mundo tem muitos peões de uma mão oculta que movimenta uma agenda global. E várias pautas dessa agenda do anticristo vão travar por um tempo. Creio que por permissão do nosso Deus, porque quem na verdade controla o relógio escatológico é Deus. Tudo isso é determinado por Deus. O tempo destas coisas é determinado por Deus. Ponto final. Então, o momento em que vai se levantar o último império, o último regime totalitário, o oitavo rei, este tempo só o Senhor conhece. Nós olhamos para os sinais a fim de percebermos tudo o que está acontecendo no entorno e olharmos a formação das cabeças da besta. Mas eu quero conversar com vocês aqui ao final, faça a revelação. O que está acontecendo de quebra, de ruptura, nunca andaram de mãos dadas, mas agora a ruptura está clara entre o projeto norte-americano, com o Trump, Elon Musk e toda a companhia, com o projeto europeu. O projeto europeu é o âmago da agenda globalista. Vou especificar algumas pautas da agenda globalista, dessa mão oculta que tem seus peões, e os seus presidentes e primeiros-ministros são peões dessa mão oculta, dos senhores do mundo. Uma agenda é a agenda belicista. Essa agenda belicista, os senhores beligerantes, que promovem guerras, e essas guerras cumprem o primeiro mandamento dos senhores do mundo, que é diminuir o número de pessoas da Terra. Essa é uma agenda muito poderosa e eles não querem parar a guerra na Europa. Então a primeira coisa que tem aqui dois polos brigando, aqui Trump quer parar a guerra na Ucrânia. Isso porque para ele seria um grande trunfo eleitoral e diplomático. Não está saindo conforme ele planejou, conforme ele esperou. O cessar-fogo, o acordo de paz e a liberação total dos reféns. Ele usou o seu método de barganha, sua bravata, bater na mesa, o seu jeito tão característico de negociar com o Israel e aquele grupo extremista. Uma vez que nem todos os reféns foram liberados conforme ele disse que ia acontecer, e o inferno não estourou ali. Então percebam que para cada um israelense tem mais ou menos aí a 1 para 100. 100 extremistas são liberados das prisões. Então a coisa ali não vai acabar assim. E agora os Estados Unidos estão reforçando, como fizeram anteriormente, através de um mecanismo oficial, legal, de uma lei dos Estados Unidos, que era a defesa de aliados, que no caso Israel é o principal parceiro de geopolítica dos Estados Unidos no Oriente Médio. E os Estados Unidos já enviaram recursos para Israel se munir, se preparar, se equipar. No sistema de defesa, é uma lei nos Estados Unidos em que, através dessa lei, os Estados Unidos enviam recursos para que Israel possa se armar. Recursos para a defesa. Isso foi retomado, porque durante o período do Biden era uma grande confusão, um entrevero muito grande para que Israel recebesse a ajuda no tempo devido. Teve um momento em que o Benjamin Netanyahu disse que Israel estava sozinho, porque os Estados Unidos não iriam enviar os recursos necessários para a defesa de Israel. Lembrando que um míssil do Iron Dome, um mísselzinho do Iron Dome, custa algumas dezenas de milhares de dólares. Há quem diga que custa cerca de 80 mil dólares, 100 mil dólares. Um míssil daquele, 100 mil dólares, um mísselzinho daquele. Há quem diga que custe mais, Bom, então, uma coisa interessante que a gente tem que lembrar. Embora o que foi prometido para o Trump não tenha, até o momento, presente momento, saído como ele prometeu, sim, houve um cessar, liberação de reféns, não de modo pleno, não conforme ele usou como propaganda, mas está ocorrendo, e agora inclusive Israel se prepara para uma incursão na Síria, para proteger os curdos, aquela minoria
drusos, perdão, curdos é outra coisa que a Turquia está atacando, inclusive. A Turquia está atacando as bases do PKK, que é um partido separatista que quer independência, curdos, né, na região Turquia e Síria. Mas no caso, Israel está preparando para fazer uma incursão para criar um buffer zone próximo àquela comunidade drusa lá ao norte de Israel, próximo da Síria. Tá, ok. Agora, outra coisa envolve a guerra da Ucrânia, que eu falei, a pauta da agenda globalista. Tá? Outra coisa que envolve a guerra da Ucrânia é que na semana passada vocês viram o encontro, né, a postura vergonhosa do Zelensky como uma criança mimada, mas ele só fez aquilo porque sabia que contava com o apoio dos globalistas da Europa. Ele contava com o apoio do velho continente, que está em frangalhos. Em termos militares, a Europa não tem nenhuma condição de entrar numa guerra contra a Rússia. Por exemplo, The Independent disse o seguinte: o exército britânico só tem 25 tanques em capacidade plena de operação neste momento, e seu exército não está preparado para a guerra. A Alemanha vem desesperada correndo para recrutar. E outros países europeus, né? Poderia falar inclusive da Suíça, poderia falar da Suécia, né? E recado até de generais falando que é hora de se preparar para a guerra, né? A própria Alemanha falando isso. Então veja, não tem capacidade suficiente de enfrentar uma guerra contra a Rússia. Não tem como. Eles dependem dos Estados Unidos. Mas o recado que está sendo dado é que o mundo, em termos de geopolítica, está rachado, está dividido. O projeto de poder globalista, que é movido essencialmente pelos senhores do mundo, né? E toda a Agenda 30, agenda climática, agenda da substituição do combustível fóssil, a agenda da destruição da cultura, da língua, da história, da religião, da tradição, certo? Aí vem o politicamente correto, aí vem a agenda woke, aí vem todas as agendas que a ONU ampara. E é por isso que o Elon Musk disse para a imprensa, em um comunicado na sua rede social, que os Estados Unidos devem sair da ONU e devem sair também da OTAN. Sair da OTAN não é uma questão nova. O Trump, na sua administração 16-20, ele disse, inclusive, que se os países europeus não investissem o quantitativo, o percentual suficiente do seu PIB em defesa, ele sairia da OTAN. Porque ele é o que mais, os Estados Unidos que mais fazem investimento, é óbvio que também são os que mais lucram com a defesa, venda de equipamento, etc. Mas sem os Estados Unidos, a OTAN basicamente não é nada. Vai ser o quê? A OTAN vai ser quem? França? Vai ser quem? Alemanha? Né? Itália? Vejam como esses países, em nome de uma paz que só existe na cabeça dos mesmos, deixaram o investimento militar ou até o estímulo dos jovens a se alistarem no exército, nas forças armadas. Há uma queda muito grande no alistamento, certo? No quantitativo. Porém, muito além disso, é que essa questão da Ucrânia tem a ver com travar a Agenda 2030, travar a agenda globalista. E é óbvio que neste momento os senhores do mundo estão de um lado da balança, que nós conhecemos muito bem. Não estou colocando Trump como salvador da pátria, porque esse joguinho aqui de esquerda-direita, bem e mal, em termos de política, não é bem assim, sabe? Então devemos ter a compreensão de que os que jogam lá, em certo grau, jogam aqui também. Então o que eu digo a vocês nesse momento, 8 minutos de vídeo, eu vou soltar a seguinte informação. O que está acontecendo é que, embora a reunião com o Zelensky no Salão Oval tenha sido vergonhosa, agiu como um menino com a chupeta na boca, ele encontrou amparo na Europa, no primeiro-ministro britânico, encontrou amparo no futuro primeiro-ministro alemão, encontrou amparo com lideranças da Europa de modo geral. O próprio Trudeau, né, estava nesse encontro. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também ofereceu amparo, apoio, encontrou apoio em Emmanuel Macron. Esses senhores representam, né, os pontos nevrálgicos da agenda globalista. E o próprio Zelensky disse que se a Europa não o apoiasse, eles iriam perder bilhões de dólares, ou de euros, na verdade. Por quê? Gás, certo? Recursos da Ucrânia que eles precisam. E eles sabem que o Putin estará logo no cangote deles.
É uma questão muito sensível. Digo para vocês que, embora o Orbán da Hungria, né, embora lideranças da Eslováquia, inclusive, estejam claramente apoiando Trump nessa cisão, nessa ruptura, Trump não vai ceder aos interesses dos globalistas porque ele precisa desse trunfo, que é o acordo de paz entre Putin e Zelensky. Nem que para isso eles removam o Zelensky. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Eu tive um sonho, é a revelação que eu disse que é falar para vocês. Eu tive um sonho, há algumas semanas atrás, cheguei a comentar rapidamente com vocês. Escutem isso. E neste sonho, eu estava em um lugar e ouvi uma voz. Era uma voz clara e eu não tinha dúvida de que era a voz do soberano, era a voz do Criador. E a voz do Criador era como um arauto, sabe aquele que subia no muro, biblicamente, subia no muro e gritava ao desejo do rei, né, a vontade do rei, a direção do rei para a nação. Eu ouvia como se fosse aquele brado de arauto. Atenção! Eles romperam com o Trump. Eles romperam. A elite oculta rompeu com o Trump. Prepare-se. Prepare-se. Fala 3 vezes. Prepare-se. O mundo será chacoalhado. Um grande evento disruptivo vai acontecer. Prepare-se. Prepare-se. Eles romperam o acordo. Prepare-se. Talvez eles romperam o acordo se refira a o possível termo do cessar-fogo, o fim da guerra, né? E um acordo de paz ali envolvendo Rússia e Ucrânia. E esse romper o acordo significa que os caras decidiram pagar a banca, pagar, para levar o mundo para a terceira grande guerra mundial. Eu sei de uma coisa, nessas badaladas proféticas do sino profético, eu estou olhando para os sinais e percebendo que daqui para frente as contrações só tendem a aumentar. Porque Jesus nos orientou que iria acontecer. O Senhor Jesus inaugurou a agenda do fim dos tempos, quando ele, falando para os seus discípulos, ele falou sobre a destruição do templo, corroborando com a profecia de Daniel, e aconteceu no ano 70, e ele falou sobre a agonia das nações, ele falou inclusive sobre a perseguição aos santos, ele falou sobre os falsos cristos, os falsos profetas que Paulo corroborou, dizendo que a apostasia iria crescer no fim dos tempos. A palavra nos orienta sobre o amor se esfriar, a palavra nos orienta sobre o cristão sendo perseguido por amor a Cristo, mas que todas essas coisas apontavam para o retorno do Senhor Jesus. Então, fiquem atentos, estejam prontos. Não é no sentido físico, literal, prontos no sentido espiritual, amando o Senhor, sendo fervorosos, apegando-se à palavra do Senhor. E vamos observar as cenas dos próximos capítulos envolvendo essa questão da Europa. Um investimento, um sorriso na cara do Zelensky, é porque ele sabe muito bem que muitos líderes europeus estão na mão dele. Ele é um fantoche e os outros também. Ele está agora pesando para este lado da balança, porque sabe que do outro lado Trump quer o fim da guerra. E pode ser que, neste movimento, eles empurrem o mundo para a terceira grande guerra mundial. Lembre-se que só falta um fator histórico, né? Porque para mim os contornos desse terceiro conflito global já estão acontecendo, né? Estão ganhando forma diante dos nossos olhos. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui e a gente analisa depois, mais tarde, outros assuntos. Meu muito obrigado, aqui embaixo tem links importantes. Mais uma vez, obrigado por termos alcançado 1 milhão de inscritos, é graças ao seu apoio, seu compartilhamento, a sua inscrição. Que o Eterno te abençoe, uma excelente semana, um excelente dia. Um abraço, tchau, tchau.